Pessoal, eu estou com a minha irmã, Ana Lúcia. Ela faz parte da família mais nova, né? Dentre as mulheres, ela é a mais nova. E falando a respeito assim do meu pai, né? Então, eu quero saber dela, como era assim para ela a convivência com ele, quais as lembranças que ela tem, assim quando se fala em Antônio Evaristo. Falar do meu pai para mim era uma bondade em pessoa. E a convivência da gente, eu não tenho de se queixar de nada, não. A convivência da gente era boa. É, tinha um respeito, né? Às vezes tinha umas arengas, não dele com a gente, era as arengas com os irmãos. Aí, às vezes, aí ele mandava a mãe resolver as arengas lá da gente. Então, Aninha, a respeito disso, né, da convivência, como tu falou, né, que tinha respeito e tudo, é, e que às vezes ele chamava a mãe para resolver as coisas, porque assim, tipo, às vezes ele chegava do serviço, estava cansado e tinha ali aquele moído lá, aí ele dizia, vai ali, resolve ali, Ele pronto. não era muito de estar passando carão, de estar xingando ou batendo. Não me lembro de ter apanhado muito de meu pai, não. De mãe eu me lembro de umas pisas. Teve uma vez que mãe me pegou no pé do fogão, fogão de carvão, arenga da gente mesmo de criança. Aí tinha hora que ele não era de chegar, bater ou tá dizendo palavra feia com a gente, palavrão, né, como se diz. Aí tinha hora que quando a gente tava arengando, ele mandava a mãe resolver. Ele chamava a mãe de homem e mãe chamava ele de homem. Aí ele dizia assim, vai ali, homem, resolver, ver o que é que os meninos têm ali. Aí pronto, era assim, ele era humilde, um homem muito trabalhador. Eu tô para ver um homem honesto e trabalhador que nem foi meu pai. Guerreiro. Criou duas famílias, eu sou da família mais nova. A gente diz assim da família mais nova porque ele casou primeiro, teve os filhos com a primeira mulher, ela morreu de parto, e depois casou com mãe, né, e teve a gente. Mas nós somos tudo irmão do filho do mesmo pai, né? Aí eu sou da família mais nova, mas assim, era um homem muito guerreiro, respeitador. Fosse quem chegasse em casa ou ele fosse na casa até das filhas, respeitava, sabia entrar e sabia sair com respeito e era honesto. E assim, das lembranças de infância, assim, qual as coisas que vêm na tua mente, assim, lembrança, assim, junto com ele, todo mundo em casa, assim, dia de domingo, tem algumas recordações? Eu me lembro de meu pai, ele já velhinho, de cabelo branco. É, as recordações que a gente tem, que eu tenho assim de infância, que eu nunca esqueci, foi quando a gente estudava, que vinha, quando chegava a hora de vir para casa, aí ele colhia o feijão, né, botava no terreiro, aí ele batia. Aí quando a gente chegava do colégio, ia catar caroço. Tinha aquele paiol de casca, né, que ele já tinha batido no cacete, que não era trator, que nem é agora não. Mas ele fazia o serviço braçal, né? Aí batia o feijão no cacete. Aí ficava aquele paiol de casca lá. Aí a gente ia brincar, ia catar caroço, depois ia brincar da bunda canasca lá no paiol de casca, e depois descia lá pro barreiro para tomar banho. É. Quem é de fora que está ouvindo, bunda canastra é cambalhota. A gente Cambalhota, ficava brincando em cima dando da casca. cambalhota lá em cima das cascas, ficava todo cheio de poeira com as coisas. É, Depois a gente ia para um barreirinho para tomar banho lá, é. né? E assim, e nos domingos era bom, tinha o almoço, mãe criava galinha, matava, fazia aquele almoço de domingo, aí ele ia na casa das filhas mais velhas em Montadas, aí quando nós só almoçava quando ele chegava. E o primeiro prato era para ele. Era para ele. Mãe, tudo que fazia, primeiro prato era para pai. Depois botava da gente. Se tivesse assando milho, as primeiras espigas era para ele. Era, Se tivesse preparado o almoço, o primeiro prato, fazia o prato dele, depois ia botar o da gente e ela era a última. era. A última era ela. Aí eu me lembro também que naquele tempo os moleques, hoje em dia é muito difícil um piolho na cabeça, né? Aí naquele tempo a gente criava piolho. Chegava em escola, Aí chegava infestado de piolho. a mãe ia catar, mas
tinha ali em casa tinha uma calçada, ele cabelinho branquinho, aí tinha uma calçada, aí nós sentava ali, ele se sentava mais a gente se encostava junto dele, aí eu dizia assim, bora catar piolho, deixa eu ver se o pai tem piolho. Aí escondido eu pegava da minha cabeça o piolho, né, botava na dele. Aí o cabelinho branquinho, aí no instante eu achava o piolho que eu tinha soltado na cabeça dele, no cabelo. Porque ele não tinha. Aí A eu gente dizia, pegava na escola, aí eu dizia, aí, eu achei o piolho. Aí ele concordava, né? dizia que era um boi. É, concordava, Eita, boi grande. mas não tinha não. Era É, só, aí assim, assim, de recordações, tu lembra essas coisas. Assim, teve outras coisas, né, que a gente passou, tipo, dificuldades, né, período que não tinha teve. energia também, né, eram as coisas bem difíceis, período de seca. Tu lembra, assim, umas dificuldades que a gente passou? Tu lembra, tem algumas recordações? Eu lembro muito que ele trabalhava fora de alugado, ganhava dia de serviço fora. Até para o filho dele, Mané Evaristo, da primeira família, ele trabalhou muito. Ia para as casas de farinha, trabalhava à noite, e aí vinha com aqueles balai de beiju na cabeça. E teve até uma vez, não foi que ele foi passar ali no Foi. Riacho. Isso aí no tempo de Maria, com Sim, a outra mas, família, foi. mas ele trabalhava muito assim. Sim, no tempo da gente, ele ganhava muito dia de serviço assim, alugado. Mas mãe criava bicho para ajudar, galinha, peru. Aí a gente não passou fome, mas a gente passou dificuldade, porque era mais difícil do que hoje em dia ter uma bolacha para tomar no café. Antigamente era batata doce, um beiju que a gente ia para casa de farinha. Quando estava a casa de farinha fumaçando, a mãe olhava, ó, tá fumaçando, estão fazendo farinha. Vão lá. Aí teve uma vez que essa também eu nunca esqueço. A gente fomos tudo em pedir massa. Pedir massa. Aí eu me lembro como se fosse hoje. Quando foi na minha vez, aí, oxe, a gente não. Aí o cara falou lá com o outro que dava de pá. Era. Enchia as pá, nós botava a sacola lá, enchia as pá e danava duas pá dentro da sacola, nós trazia na cabeça, de tão pesado que era. Aí, mas hoje em dia é vendido. Uma massa, se É, for para fazer um beiju, a gente tem que comprar, né? dá não. Aí na hora que foi para eu, aí ele disse assim, ah, eu já tenho esses meninos, são tudo irmão. Aí o outro homem que estava com ele aí disse assim, dê, pode dar, é filho de São Antônio Evaristo. Aí quando chegava em casa, aquela massa a mãe dividia, a metade fazia beiju, a outra metade fazia farinha. A farinha a gente comia com feijão na hora do almoço, o beiju já fazia de janta. Tomava com o caldo do feijão que sobrou do almoço. Era. E Porque quando era diferente que nem é hoje em dia. era a massa, pai pegava uma parte, torrava, fazia farinha, fazia aquela farinha que a gente colocava no caldo, chega inchava, né? Inchava, era. E os beiju mãe fazia, quando tinha castanha de caju era bom, que ela fazia quebradinho de castanha e botava na massa. Aí fazia os beiju com castanha, era E muito bom. coco. Era É. bom. O beiju com castanha de caju era bom. Era bom, ficava bom. Tem essas coisas assim. O pessoal diz, ah, mas não sei o quê. Tipo, alguns dizem que quem passou mais aperto foi a família mais velha e tal. Mas os dois passou dificuldade, porque nesse tempo o pai não tinha aposentadoria, nem para criar a primeira ele não tinha assim um auxílio e nem para criar a segunda. E foi tudo trabalhando na força bruta mesmo, força braçal. Ele pegava porque tinha necessidade de criar a família, né? Não tinha esses programas do governo que tem hoje em dia, né? Não, só teve Para um tempo na ajudar. década de 90 que teve as Ah, é emergências. emergência. Aí vinha aquele arroz para pilar. Ixi, Mãe pilava no o arroz pilão. com casca e a gente ia almoçar 2 horas da tarde. Vinha um feijão meio duro. Aí o macarrão era bom. Tinha um pacotão de macarrão. E o sopão, Era. almôndega. Aí era bom. Mas Aí a de gente, resto, a gente começava umas 9 horas da manhã a pilar arroz. A gente ia almoçar umas 2 para 3 horas da tarde, tremendo de fome. é, Às vezes se entretia com cana ali, um canto ali que uma irmã da gente ia pegar, né? era. Não vou nem dizer o nome, Fátima. Era. E a gente ficava se entretendo Era o com jeito cana. para se entreter, porque não tinha uma bolacha para tomar de café de 9 horas, 3 horas da tarde, não Ah, eu, tinha. eu lembro das paneladas de batata doce. Tinha as batatas doces. Mas quando o pai assava nas fogueiras a batata doce, Hum. quando ia queimar os É, erva doce, é. cortava os erva doce, quando ia fazer as cuivaras, aí cavava um buraco e botava batata doce. Hum. Era Aí quando bom. assava, aí a gente ia lá, ainda quente, a gente pegava
descascando e soprando e comendo aquelas batatas quentes. Era. Aí de resto eu não tenho de que me queixar não, só saudade que a gente tem, né? E Fica assim, só a saudade, mas de dizer que meu pai foi um pai ruim, não foi não, pra mim não. Eu sinto muita saudade dele assim. E saudade e, como é? Orgulho de ser é, filha dele. e Que mesmo na humildade, na simplicidade, ele ensinou tudo de bom a gente. Respeitar os outros, ser humilde, ser honesto, nunca pegar nas coisas alheias. A gente pegava besteira assim, uma cana, porque era, né? A gente não tinha, a gente às vezes tinha uma fomezinha, né? Para esperar para a hora do almoço. Ia lá, ah, pegava, a gente chupava, pronto. Aí se sentia mais um pouquinho, até chegar a hora do almoço. então, aí assim, das coisas que ele ensinou, assim, tem alguma coisa que ele passou para você, algum conselho, algum exemplo que você lembra até hoje? Tem, né? O que ele passou, que eu carrego até hoje, é honestidade, o respeito, né? Ele era um homem muito honesto, ele era guerreiro, muito trabalhador, muito trabalhador. Se botasse o serviço para ele pegar, ele pegava sem reclamar. Das saudades que tu tem, se tu pudesse reviver hoje alguma coisa, tipo voltar no tempo, voltar no passado, para que época assim tu queria voltar para reviver? Criança, é infância, de 10 anos para baixo, que foi o tempo que a gente mais conviveu com eles. E desse período, quais as recordações que tu tem assim, que ficaram marcadas? É a casa de farinha, que eu fui pegar massa, e quando chegou na minha vez o homem esbarrou, mas o outro disse que podia dar, que a gente já trazia massa para ajudar, para fazer farinha, para comer. Na calçada, assim, a meio-dia, quando ele tinha um tempinho, quando não estava trabalhando no roçado fora, ele sentava assim na sombra, mas gente, quando catava boba, no meio do roçado, né, para botar ali debaixo Era tipo, do pé de planta ali, que era para dar os bichos, a gente se sentava lá, ficava conversando. de tarde, quando estava quente, a gente ficava lá na sombra ali, deitava nas jabotas. É, ele tirava uns maracujá que dava nos pés de caju, aí fazia ponche pra gente. Ele era carinhoso, ele gostava dos filhos, tudinho. Mas aí quando ia na cidade de Esperança, ele trazia as coisinhas, trazia uns pacotão de pipoca assim, que não era aqueles pacotes que vem todo, o pacote grande com os pacotinhos dentro, Não era separado, fardo, era um dividido. pacotão. Era um pacotão de pipoca assim, aí botava uns punhadinhos, né? Uns punhadinhos naquele Era. tempo, Nas bacinhas de dividia, doce. A gente comia nas bacinhas era. de doce, que Aí, era do finado Zé Ferreira, dos é, doces, aí pegava e dava os pratinhos pra gente. aí dividia, né? Botava um pouquinho para outro, modo de menino, É. Aí vinha nos pacotes de pipoca, vinha aqueles dinheirinhos falsos, né? De papel, e era, vinha os balãozinhos, era. né? E tinha umas bonequinhas que ele O das comprava pra. bonequinhas, ele comprou as bonequinhas, cada um com uma cor, né? Era uma pra Adriana, uma pra Gorete, uma pra Fimpa, e trocava as cabeças, as pernas, as saias. Era. Aí Mas era bom aquele tempo, era a uma gente tava infância boa, que a lembrando. gente só tem Eu e saudade. Fátima estava lembrando dos tempos quando ele ia para Esperança. Aí ali não tinha rua. A gente daqui via a cacimba de Zé Veríssimo. A gente subia no cajueiro e ficava esperando o pai vir. Aí quando via que ele vinha, nós corríamos encontrar lá Ia em Zé encontrar Venâncio, lá no caminho, era. lá perto de Zé Venâncio. Aí vinha acompanhando ele com a sacola e ele conversando com a gente. Hum, Lembro Era. demais. Tu lembra dos tempos quando ele trabalhava lá para Mané? A Hum, gente tinha a gata Dorraia. E hum, ela caçava, trazia lambu, galinha d'água. Era. Aí teve uma vez que ela trouxe uma galinha d'água, mas deixou debaixo do balai até para chegar. Foi. E essa galinha d'água disse, ela tá boa, vou soltar a bichinha. Aí foi lá na vaga e soltou. No tempo de muita chuva, alagava. Elas vinham, As aí gatas davam uma de pegava no riacho, caçadora, aí, mas pegava mesmo. pegava e trazia para casa, trazia vivinha. Era. Só fazia pegar e trazer. Aí mãe nem soltava e deixava, esperava pai Deixava chegar lá no para balai, debaixo do resolver. balai, nós de vez em quando ia olhar, ela dizia, não, que ela vai se socar. Não mexa não. Aí deixa para teu pai ver. Aí quando o pai chegava, dizia, isso é uma galinha d'água, é uma combonche. Aí soltava. Hum, Ia lá na vaga e soltava. Era. Era no tempo que tinha Eva Doce, Endro, Cera, que é a mamona, né? A gente
catava muito Era. caroço de carrapateira, a gente juntava latinha, osso de cachorro, de boi, tudo, ia vender lá em Chico Lucas. Naquele tempo isso dava dinheiro, hoje em É, dia, hoje em dia já é a outra coisa, gente, não o que a gente achasse, até era? um osso de galinha, nós juntava tudo junto, Para dar botava o num peso e saco e saía de uma carrocinha. Lembra de uma carrocinha, um pneu de ferro? é, A gente saía daqui para Chico Lucas. Aí chegava lá, vendia as latinhas, vendia as carrapateiras, um pouquinho de endo. era, Aí tinha um trocadinho para gastar nos festejos da. Ah, quando tinha quermesse, tinha um parquezinho, a gente ia, comprava era. um arroz doce. Era só para se ter. Eu então, em período de junino, que a gente catava os caroços de feijão, juntava uns 2 quilos, vendia a pai, Era, aí ia na rua e comprava um extrato. era, pai mesmo comprava. E dava umas Mas bandinhas já de. era, isso já era um incentivo, né, para a pessoa Era, tinha começar, as bandinhas de leirão que a gente pedia, não deu a bandinha desse leirão? Aí a gente era, plantava uma carreira de feijão, que naquele tempo era na mão, né? Com a cuia. era, Aí plantava, quando dava os feijãozinhos, a gente juntava e vendia a carreira de feijão, rapaz. era, aí ele mesmo comprava, já incentivando a gente vender, né, alguma coisa, ter dinheirinho. Era, mas Mas ele fazia as fogueiras de São João, ele comprava os festejos pra gente. era. Era chuveiro, É, que era mais simplesinho. mas teve um tempo que ele passou aperto que ele não tinha. Aí ele ficava dando tiro com a espingarda. Porque ele não teve dinheiro para comprar as pistoletas. Ah, Lembra? uhum, Eu resolvi gravar com tu, né? Para contar um pouquinho do que tu conviveu, né? O que passou no período de infância. Não sei se você tem algum trauma, se você lembra de alguma coisa que lhe deixou trauma. Se tem alguma coisa assim que alguém te fez e ficou alguma mágoa. Então é isso. tenho não. Eu, do meu pai eu só tenho recordação boa. Não tem queixa dele, de nada. E era um pai muito amoroso, muito respeitador, respeitava a gente. Não vivia dizendo palavrão com a gente, palavra feia. Nem hoje em dia, né? Que a boca, o vocabulário está muito mais forte do que antigamente, aí, mas não tinha esse negócio dentro de casa, não. Mas, E mas de até a questão de briga, discussão com mãe, ninguém nem via, né? ninguém Se nem eles via. conversavam, era escondido, porque a gente não via nada Quando de tinha a hora discussão. que a gente arengava, aí ele dizia assim: Ô meninos, vocês veem eu e tua mãe arengando? É, Ele chamava a mãe de homem. Vocês veem eu e tua mãe né, arengando, não sei o quê. Mas só que quando o negócio arrochava, aí ele dizia: Vá ali, homem. Vai ver, vá ali, homem, ver o que é que os meninos têm, estão vá ali, aprontando, pode estão dar com a aquela briga. sinagoga, É, sinagoga. é, fica com essa sinagoga, aí pronto. É, Aí, mas também, às vezes, eu não me lembro de ter apanhado dele, não, mas também tinha hora que ele só fazia falar. era. Aí ali nós já se aquietava. Tava com sinagoga, aí ele Era. dizia, ó, pare com essa sinagoga aí, É, quando senão mandava nós o parar, nós diabo se atrepa. respeitava. Nós parava, obedecia. Se não parar, o diabo se atrepa. Não ficava com essa teimosia de hoje em dia que os meninos é teimoso, não. É, o diabo se atreve, é. Aí nós se aquietava. Aí nós se aquietava, mas quando era pra valer que merecia mesmo, mãe batia. Então é isso. Eu quero agradecer pela tua participação, né? Hum, Cada um vai contar um pouquinho. Você, quando estiver assistindo, vai ver o que os outros falou, os outros vão ver o que você falou, e nisso cada um vai ouvir o outro e também vai se emocionar, né? Porque é uma história assim que é longa. Se fosse para contar, seria muitos vídeos. Esse é só um breve relato do que passou meu pai para poder criar duas famílias, entendeu? Não é contando toda a história, porque é uma coisa assim muito longa, né? Como falou Maria, é uma história muito longa e assim, é mesmo, se fosse contar com bem detalhado, era dias. então pronto. Então isso aqui Porque é só, ele foi guerreiro, mas ele foi sofredor. Ele sofreu, muitas coisas ele sofreu. Só, também quando ele ficou vivo nos primeiros, né, ele sofreu para criar os filhos pequenos. Depois, com os anos, foi que casou com mãe, mas ainda tinha um menino pequeno. Mas ele sofreu. Ele foi um homem muito guerreiro, mas também sofredor. pronto, então é isso. Isso é só um breve relato, né? De todos assim participando, contando um pouco da história.
para que vocês conheçam um pouco de Antônio Evaristo. Porque se fosse para contar a história dele, levaria horas, dias ou até semanas, porque foi uma coisa assim, é, além de sofrida, mas também assim questão emocionante, né? Se fosse para contar tudo, é, daria até livros, né, de histórias, mas eu resolvi fazer esse vídeo para que vocês conheçam um pouco de quem foi meu pai, Antônio Evaristo. Cada um dos filhos dele tem uma história, né? Tem uma história, né, para contar alguma queixa, alguma saudade, alguma mágoa, alguma coisa assim. Cada um tem É isso. um pouquinho para Então, contar. Anny, eu agradeço pela tua participação. Valeu. Valeu.